nisso de que tem essa vontade, então, de colocar a Venezuela dentro do Mercosul, a gente olhar realmente a relação que tem o PT com Maduro. Até porque a área de relações exteriores, né, de diplomacia, é onde o PT mais nadou de braçada nos 2 primeiros mandatos do Lula e provavelmente vai ser uma área meio que deixada para a militância, né? Muito do que está sendo dito aí, né, para esse próximo governo é que o PT vai tentar andar direitinho nas outras áreas, onde um erro pode ser muito mais fatal, arranhar muito mais a imagem do governo, então economia e tal. E aqui, olha, vamos fazer, na diplomacia a gente faz o que a gente bem entende, né? Para olhar como é que o PT vê o Maduro e a Venezuela, Joelto, passa para a gente o vídeo 2 do Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, que é um deputado federal e que está no grupo de trabalho de infraestrutura. Tá? Ele dá entrevistas sobre estradas, ferrovias, mas o que a gente sabe dele, da militância petista, é que é o cara da Venezuela, né? Um especialista um venezuelólogo. Isso. Joelto, tá aí com o vídeo? Eu estou aqui na Embaixada da Venezuela no Brasil, na comemoração dos 3 anos do Dia da Resistência, da luta da solidariedade ao povo venezuelano, quando nós expulsamos desta embaixada um grupo apoiado pelo Guaidó e pelo Bolsonaro, que tentaram tomar de assalto, de forma violenta, esta embaixada. Nós conseguimos, alguns militantes, junto com o corpo diplomático da Venezuela, impedir esta invasão. É a expulsão dos representantes do Guaidó da embaixada venezuelana no Brasil quando ele se tornou presidente encarregado, né? Ou seja, ele entra num espaço que é de outro país, certo? Que é uma embaixada, expulsa as pessoas que estão lá, junto com os sindicalistas, com o pessoal do Movimento Sem Terra, que vão começar a trabalhar lá de guarda, né? De fazer a segurança da embaixada. Totalmente contradizendo a ordem do governo brasileiro, porque o governo brasileiro reconheceu aquelas pessoas como representantes da Venezuela. Passam-se 3 anos e ele entra lá, ele ganha uma homenagem, né? E hoje, esse sujeito, que é o Paulo Pimenta, está no grupo de transição do governo. Além outro sinal, indício que mostra essa relação do PT com a Venezuela, vou pedir também para o Jota passar o 3º vídeo, que é da Mônica Valente. A Mônica é a secretária-geral do Fórum de São Paulo. O Diogo conhece bem, já participou dos Fóruns de São Paulo, que estava na Venezuela agora, acho que no começo de novembro. E é revelador também o que o Maduro vai falar. Seria legal até o Diogo comentar depois. Vamos lá, Jota. Cumplió un papel aglutinador, con una ventaja al Foro de Sao Paulo. Mónica, querida compañera, una ventaja que ha tenido el Foro de Sao Paulo desde su partida de nacimiento, que nunca ha excluido a ningún sector de la izquierda, a ningún sector progresista, que nunca ha partido de la exclusión, sino de la inclusión, de la invitación, de la unión, de la diversidad. Entra tudo enfim, o que o Maduro disse aí é que ninguém fica de fora, certo? Duda, eu vejo da seguinte forma essa participação de integrantes do PT no Fórum de São Paulo, nesses encontros. Eu fui em um deles em Montevidéu, eu não participei do evento, eu fui lá para fazer trabalho jornalístico, contar o que estava acontecendo, porque até então falava-se muito no Fórum de São Paulo, né, mas nenhum jornalista brasileiro tinha ido lá para ver o que realmente se discutia no Fórum de São Paulo. E, na verdade,
é uma conversa para boi dormir, vazia, não tem nenhuma grande discussão assim do que fazer exatamente, sabe? É mais aquela repetição de chavões, Clichês, aqueles da clichês, esquerda. exato. Mas é muito importante para a militância petista, e existe desde muito tempo, até antes da entrada de Lula no governo, né, no primeiro mandato, uma diplomacia partidária, né, que na época também era tocada pelo Marco Aurélio Garcia, né, que é uma diplomacia internacional, enfim, partidária mesmo, de partidos como o PT com grupos de esquerda, República Dominicana, Cuba, enfim, Nicarágua. Daniel Ortega estava lá naquele encontro. O que eu acho, o que acontece, né? O primeiro governo Lula, os primeiros 2 anos, por exemplo, ele começou a adotar uma política econômica ortodoxa. Herdou do Fernando Henrique e manteve o tripé macroeconômico e tal. Isso foi muito insatisfatório para a militância petista. Houve muita gritaria em relação a isso. Então, o que aconteceu? O Lula passou a usar a política externa brasileira e essas amizades, essa coisa sul-sul, né, as relações dos países do hemisfério sul e assim por diante, principalmente com os alinhamentos ideológicos da América do Sul, como uma espécie de migalha para a militância, dizendo assim, não, olha, nós estamos aqui com Fidel Castro, estamos aqui com Hugo Chávez, nós continuamos, né, nessa internacional, digamos assim, vermelha. Então, isso foi muito uma migalha, algo para compensar internamente, porque externamente a política externa sempre foi muito mais algo em que o presidente brasileiro tem muito mais liberdade para tomar decisões, sem precisar muito do Congresso, de aprovação, de articulações e tal, né, que internamente é muito mais complicado. Então, a gente pode ver, talvez a partir do próximo governo Lula, algo muito parecido, de usar essa política externa para satisfazer essa ala mais à esquerda do próprio PT, porque, do ponto de vista interno, vai ser ainda mais desafiador para o próximo governo Lula as articulações para aprovar projetos e tal internamente. Né? Aquela história da frente ampla, de ter que trazer o centrão para si, então eles vão ter que lidar com isso. Mas uma coisa que eu acho que é importante dizer também é o seguinte, do meu ponto de vista, pelo que eu estudei, o que realmente explica o grande engajamento do Brasil com a Venezuela durante o governo Lula e Dilma não é nem tanto a ideologia, isso até serviu como esse invólucro, o que deu um discurso oficial para essa aproximação, mas o que realmente direcionava isso eram os interesses empresariais que tinham interesses na Venezuela, principalmente. Por quê? Você pega uma empresa como a Odebrecht, por exemplo, que, apesar de não ter tido o maior volume de financiamentos do BNDES lá na Venezuela, tinha muitos contratos com a Venezuela que eram feitos diretamente com o governo venezuelano, sem precisar sequer fazer licitação, muitas vezes. Né? Então, a Odebrecht recebia, por exemplo, pedidos diretos de Hugo Chávez para fazer gestões junto ao governo brasileiro em determinadas questões que eles tinham interesses, e a Odebrecht também fazia um lobby no sentido contrário para garantir os seus interesses na Venezuela. Né? Então, eu acho que é bom porque assim, esse romantismo da ideologia Você e dá uma tal, capa ideológica para um negócio que tem muito interesse, muito dinheiro no fundo é envolvido, dinheiro, né? No fundo é dinheiro. Agora, bom, enfim, além desses grandes projetos e tal, o Brasil exportou muito alimento. Lembra aqui que tinha muito boi em pé, né? E isso aconteceu muito porque à medida que o Chávez transformou a Venezuela num país que basicamente só produz petróleo, destruiu todo o resto, então o Brasil ganhou muito dinheiro com essas exportações. Né? Depois também tomamos um calote, assim como o BNDES tomou o calote. Agora, você fez essa comparação do começo, então, do governo Lula, em que ele dá essa sinalização para a militância, né? A gente vai fazer uma economia ortodoxa, mas olha aqui, né, que legal, a gente
Nós não traímos o movimento, a gente continua de esquerda. Mas eu acho que aí tem uma diferença para o mundo de hoje, porque hoje o brasileiro, grande parte dele sabe o que é o Fórum de São Paulo, né? E uma grande parte dos brasileiros não quer nenhum contato com essa esquerda regional. A ver aí o que vai acontecer, né? Mas não sei se conseguiria repetir, né, o que esse modelo. Eu acho que não repetiria, Duda, até porque tem outras questões aí. Não é mais Chaves, é Maduro, né? Chaves tinha, naquele momento, ele tinha um desejo de influenciar a política latino-americana, que eu acredito que hoje Maduro não tenha mais tanto. Maduro está mais preocupado com a própria sobrevivência política. Mas há alguns sinais preocupantes. Por exemplo, Lula já falou que pretende voltar a usar o BNDES para aquele projeto de internacionalização de empresas. Existe, mesmo dentro do BNDES, alguns técnicos que defendem o modelo que era usado de financiamento de obras de infraestrutura, por exemplo, na Venezuela e em outros países, porque eles dizem que, nesse caso, o BNDES não funciona como uma agência de desenvolvimento, mas sim como uma agência de crédito. O que isso quer dizer? Você faz um financiamento de uma obra lá fora, você usa, basicamente, o projeto mão de obra e bens que são usados nas obras, todas vindas do Brasil, mas você não paga para o governo lá de fora, você não paga, a BNDES não pagava para a Venezuela pagar o Odebrecht. O BNDES pagava para a Odebrecht em real, aqui no Brasil, e recebia em dólar lá fora da Venezuela. Então, nesse sentido, uma operação de crédito desse tipo serve para você aumentar o superávit da balança comercial, serve para você fazer exportação de serviços, serve para você também internacionalizar suas empresas, ou seja, gerar emprego dessa forma. Mas aí a crítica que se faz, principalmente em relação a isso, é que existe uma falta de crédito para esse tipo de obra dentro do próprio Brasil. Então, esse dinheiro poderia estar sendo usado, né? Se houvesse fartura de crédito para obras de infraestrutura no Brasil, por exemplo, tudo bem você fazer isso lá fora. Mas, entendeu? Só que o Lula, ele insiste que foi um bom projeto, que foi algo bom, apesar de ter gerado muita corrupção. A gente precisa lembrar, teve até ex-presidente que se matou, né? Nessa história toda. No Peru, né? Que foi no Peru, Alan Garcia. Então foi algo realmente trágico, do ponto de vista de vários aspectos. E uma outra, você fez uma comparação boa entre o Maduro e o Chaves, mas o Chaves também tinha muito mais dinheiro, né? Quer dizer, tinha essa ideia também de espalhar influência, né? Os venezuelanos falavam o Chaves falava, é a espada de Bolívar que caminha pela América Latina, né? Tinha acho que uma musiquinha e tal, e eles falavam, não, na verdade é o cheque do Bolívar, né? É ele comprando esse apoio. E o Maduro hoje não tem cheque nenhum, né? Ele não tem, é mais difícil para ele.